Pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à minha aulinha de Processo Civil 3. Espero que todos estejam bem. E como nós conversamos hoje, o tema da nossa aula é o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, né? O cumprimento de sentença por quantia certa em face da Fazenda Pública. Esse tipo de cumprimento de sentença, gente, vai acontecer sempre que a Fazenda Pública ela for condenada ao pagamento de um determinado valor, ok? E aí, né, sempre que ela não pagar esse valor espontaneamente. Então, transitou em julgado a decisão, já abre-se para a parte a possibilidade, então, dela dar início ao cumprimento de sentença, ok? Então, sempre que a Fazenda Pública for condenada a um determinado pagamento de um valor e espontaneamente não fizer esse pagamento, cabe aí a parte que seria credora fazer o procedimento de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. É um procedimento um pouco diferente, gente. A gente não pode perder de vista que é um procedimento em face da Fazenda Pública, que tem já algumas prerrogativas. Quando a gente fala de Fazenda Pública, gente, esse procedimento que a gente vai estudar hoje, ele cabe tanto para a Fazenda Pública Municipal, a Fazenda Pública Estadual ou a Fazenda Pública Federal, a União, os estados e os municípios. Ok? Então, como é que funciona esse procedimento? O que ele tem de diferença, né, dos demais? Primeira coisa, gente, nós estudamos, quando a gente estudou o cumprimento de sentença por quantia certa, né, normal, tá, sem ser em face da Fazenda Pública, nós estudamos que o devedor, ele é intimado, certo? Para no prazo de 15 dias pagar a obrigação. Não foi isso que a gente estudou? Se acontece daquele devedor não pagar aquela obrigação no prazo de 15 dias, incide a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% e já se parte para os atos expropriatórios, certo? Também, ao final desse prazo de 15 dias, finalizando esse prazo de 15 dias, independentemente de uma nova intimação, né, caso o devedor queira, o executado, né, ora devedor, queira, ele pode utilizar da impugnação ao cumprimento de sentença para poder se defender. Certo, foi isso que nós estudamos no cumprimento de sentença por quantia certa. Não foi isso? Por iniciativa aí do credor. Ok. No caso da Fazenda Pública, gente, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a Fazenda Pública, ela não é intimada para pagar, certo? Ela é intimada para, no prazo de 30 dias, querendo apresentar impugnação. Então, percebam, ela não é intimada para efetuar o pagamento, certo? E o prazo dela é um prazo diferente. A Fazenda Pública, então, ela é intimada para, no prazo de 30 dias, querendo apresentar impugnação, tá? Essa impugnação, gente, ela tem matérias pré-definidas lá no artigo 535 do Código de Processo Civil. Basicamente, né, as matérias que são alegáveis na impugnação são as mesmas, guardadas as devidas proporções, que podem ser alegadas na impugnação normal, tá? Ou seja, falta nulidade da citação, se na fase do conhecimento o processo ocorreu a revelia, o que dificilmente vai acontecer, mas a gente tem tido algumas alegações por parte da Fazenda Pública de que ela tem que ser intimada pessoalmente, ela tem que ter sido citada também, né, de forma pessoal, por meio aí de oficial de justiça, sendo que já existe a previsão da Fazenda Pública ser citada por meio eletrônico, tá? Então, uma das alegações mais comuns que a gente tem em sede de impugnação ou cumprimento de sentença, nesse tipo de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, é de que a citação lá no processo de conhecimento foi inválida porque ela não foi citada por meio de oficial de justiça. O que é, no mínimo, um absurdo, né, gente? Porque ela foi citada por meio eletrônico é uma forma de citação que tem total previsão no Código de Processo Civil. Então, assim, não tem muita lógica, né, esse tipo de alegação, mesmo porque a Fazenda Pública se defende na primeira fase do processo, ou seja, na fase do processo de conhecimento. Enfim, é uma alegação, gente, que muitas vezes é utilizada para poder tentar postergar o cumprimento de sentença, tá?
Então, uma das alegações mais comuns que a gente tem é o inciso 1 aí do artigo 535. E legitimidade de parte seria, no caso, né, se o cumprimento de sentença ele estivesse sendo movido contra a pessoa errada, vamos supor que que o processo de conhecimento foi movido em face do município e em face do Estado. E o município foi excluído da demanda. No momento do cumprimento de sentença, tá? O cumprimento de sentença é movido em face do Estado e do município. Então, o município, ele alega aí ser parte legítima, né, gente, com toda a sabedoria, uma vez que a sentença, o título executivo judicial, não se formou contra ele, não se formou com ele, né? Ele foi excluído da demanda. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aqui, gente, está ligada àquela questão do título ter que ser certo, líquido e exigível, tá? Então, isso tem que ser observado, né? A Fazenda Pública, ela pode também alegar essa questão da inexigibilidade da obrigação. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Aqui, da mesma forma como nós já estudamos, quando estudamos a impugnação ou cumprimento de sentença, gente, aqui acontece da mesma maneira, tá? Se por um acaso você diz, né, e no caso a gente está falando da Fazenda Pública, alegando que há um excesso de execução, ela tem que demonstrar como que se deu esse excesso, ou seja, ela tem que demonstrar através dos cálculos como que ela chegou naquele valor excessivo, tá? De execução. Então, vamos supor que os juros que foram colocados na planilha foram juros de 1%, que são juros legais, normais, foram colocados na planilha pelo credor, tá? A Fazenda Pública, gente, como ela é fazenda pública, a taxa de juros dela é menos que 1%. Então, uma das alegações que também é muito feita em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é esse excesso de execução, dizendo que, na verdade, a taxa de juros utilizada é uma taxa incorreta, tá? E aí, sempre que isso for alegado, né, esse excesso de execução, eu tenho que demonstrar através de uma planilha quais seriam os valores corretos dessa execução. Então, não basta simplesmente alegar o excesso de execução. Eu tenho que comprovar através de uma planilha de cálculo como que é que se deu esse excesso, qual que seria o verdadeiro valor a ser pago. Tá? Isso é muito importante, gente. Incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução e qualquer causa modificativa extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Então, via de regra, gente, todas as matérias que nós já estudamos quando a gente estudou a impugnação ou cumprimento de sentença no artigo 525, quando a gente estudou lá o cumprimento de sentença, né, por iniciativa do credor, tá? Então, basicamente as mesmas matérias. Então, como que se dá esse procedimento? A gente já estudou aqui, eu já falei para vocês que a Fazenda Pública ela é intimada para querendo apresentar impugnação e acabamos de falar um pouquinho quais são as matérias que são alegáveis. Ok, mas como que nós iniciamos todo esse procedimento? Gente, iniciativa sempre do credor, né? Isso aí não tem dúvida, tá? O credor ora exequente, ou seja, o beneficiário daquela obrigação de pagar quantia. Então, o que ele vai fazer? Através do seu advogado, ele vai apresentar uma petição que vai ser protocolada aos autos do processo, ok? Em que houve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de uma determinada quantia. E nessa petição, gente, eu vou ter que respeitar os requisitos que são trazidos no artigo 534 do Código de Processo Civil. Basicamente, ela vai ter que conter essa petição, nome completo, número de inscrição no CPF ou CNPJ do exequente, tá? Índice de correção monetária adotado, basicamente, geralmente o que a gente adota é o índice que está disponível lá no site do TJ. Na nossa próxima aula eu vou ensinar a vocês como fazer essa planilha de cálculo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como que ela é feita, né, através do Excel, ok? Termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária utilizados, isso é muito importante, né, para poder saber se os cálculos estão corretos. Periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso,
né? E especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados. Vamos supor que durante o procedimento a Fazenda Pública pagou um determinado valor, tá? Se ela pagou esse determinado valor, esse valor vai ser descontado do valor que a Fazenda Pública ela deve atualmente, ok? E aí, então, gente, é importante que essa petição ela seja feita, né, nos termos do artigo 534, é uma simples petição. O mais importante dela, né, é a planilha de cálculo, tá? Mais uma vez, a boa e velha planilha de cálculo, que vocês vão aprender em breve como fazer. Bom, então eu faço essa simples petição por meio do meu advogado, com a minha planilha de cálculo, e apresento, protocolo essa petição junto aos autos do processo em que a fazenda foi condenada ao pagamento de determinada quantia. Neste caso, então, o juiz ele vai despachar essa petição, certo? Verificando se está tudo ok, né? Se a planilha de cálculo ela tá certinha. Ele vai fazer, na verdade, gente, uma análise mais superficial se a petição ela tá em concordância com o artigo 534 do Código de Processo Civil. E aí, então, vai determinar a intimação da Fazenda Pública na pessoa do seu procurador. Essa intimação ela pode ser por meio eletrônico, ela pode ser uma intimação por meio de oficial de justiça, ok? Então, o procurador da Fazenda, ele vai ser intimado para querendo apresentar impugnação. Então, uma coisa que é importante, gente, a Fazenda Pública ela não é intimada para pagar, tá? Uma outra coisa que é super importante, não cabe multa de 10% em face da Fazenda Pública. Isso tem expressa disposição na lei, gente, tá? Não cabe. Ah, professora, e os honorários advocatícios? Gente, os honorários advocatícios não há nenhuma vedação legal. Se não há vedação, então eu entendo que é possível sim exigir ali o valor de honorários advocatícios, tá? Mas a multa, ela tem previsão expressa de que não pode ser cobrada. Por quê? Porque é a Fazenda Pública, né, galerinha? Então, né, a Fazenda Pública ela tem aí as suas prerrogativas, as suas benesses, afinal de contas, né? Ela defende toda, ela é utilizada, né? Quando ela é condenada, gente, é como se toda a coletividade fosse um pouco condenada também, né? Porque é dinheiro público. Então, ela tem essas peculiaridades. Não cabe multa de 10% em face da Fazenda Pública. Professora, passou esse prazo de 30 dias. O que é que acontece? Bom, vamos lá. Se por um acaso a Fazenda Pública, gente, apresentou impugnação, essa impugnação ela vai ser analisada, tá? Se os argumentos trazidos nessa impugnação forem realmente, né, relevantes, tá? Esse cumprimento de sentença ele pode sofrer uma redução no valor. Vamos supor que a alegação foi de excesso de execução e a Fazenda Pública de fato tinha razão ao demonstrar ao demonstrar sua planilha de cálculo, dizendo que ali naquele cumprimento de sentença tinha um excesso de execução. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai haver uma redução do valor do cumprimento de sentença, tá? Então é importante isso, né? Ah, e se por um acaso, professora, a impugnação que foi oferecida, ela não tiver nenhum argumento relevante. Vamos supor que o que foi discutido foi uma ausência de citação válida, sendo que, na verdade, a citação aconteceu, a Fazenda Pública pôde se defender, o processo está todo regular, não há que se falar em nenhum tipo de nulidade, tá? Nesse caso, gente, basicamente, transcorrido esse prazo, né, de 30 dias em que a Fazenda Pública ofereceu a impugnação e que foi analisada essa impugnação, a Fazenda Pública ela vai ter que pagar o débito, tá? Ai, professor, e se a Fazenda Pública não pagar o débito, pode haver penhora de bens? Claro que não, né, gente? Nós sabemos que os bens públicos, eles são impenhoráveis, então não há qualquer possibilidade de penhora de bens da Fazenda Pública. Ah, professora, mas e aí? Como que é realizado esse pagamento? O que é que vai acontecer? Bom, gente, esse pagamento ele pode ser realizado de duas formas. Eu até destaquei isso bem no material de voz que eu disponibilizei para vocês, porque isso é muito importante. A Fazenda Pública ela pode pagar por meio de requisição de pequeno valor, que é o que a gente chama de RPV, tá?
ou por meio de precatório. Não é precatória, tá, gente? Pelo amor de Deus, se eu ver em prova precatória, eu corto, é 0, tá? Precatório, tá? Precatória é a cartinha que a gente utiliza para poder fazer citação, intimação em outra comarca, né? A gente está falando de precatório, que é uma forma de pagamento que a Fazenda Pública ela pode utilizar, tá? Como que eu vou saber se o pagamento vai ser feito por meio de RPV ou por meio de precatório? Vai ser por meio de RPV, gente. Sempre que for abaixo, né, até 30 salários mínimos, tá? Até 30 salários mínimos na Fazenda Pública Municipal, até 40 salários mínimos na Fazenda Pública Estadual e até 60 salários mínimos na Fazenda Pública Federal. Se por um acaso, gente, os limites forem superiores, na Fazenda Pública Municipal houver mais o pagamento, né, superior a 30 salários mínimos, na Fazenda Pública Estadual superior a 40 salários mínimos e na Fazenda Pública Federal superior a 60 salários mínimos, o pagamento vai ser por meio de precatório, tá? RPV, gente, é um pagamento mais rápido, né? De acordo com a lei, esse pagamento ele sai aí em aproximadamente 60 dias, né? Mais ou menos aí 2 meses, tá? Agora, o precatório não, porque o precatório ele entra na ordem de pagamento, né? Então, o presidente do Tribunal de Justiça que ordena que esse pagamento seja realizado e ele entra numa ordem de pagamento. Então, assim, é muito comum a gente ver, às vezes, algumas famílias falando assim: ah, eu tenho um precatório para poder receber e tudo. E às vezes a gente fica pensando assim: ah, o que é esse precatório, né? Como que ele é feito? Gente, é uma ordem de pagamento que é expedida pelo presidente do tribunal, tá? Se a gente estiver falando, né, de justiça estadual, o presidente do tribunal de justiça, se a gente estiver falando de justiça federal, o presidente do TRF, tá? E aí, o que acontece, gente? Entra numa ordem de pagamento. Então, tem diversas pessoas que estão na frente para poder receber. Por isso que é muito comum a gente falar assim: ah, seus netos que vão receber esse precatório. E isso não é exagero, tá? Tem gente, inclusive, que vive de comprar precatório, né? Eu não sei como que é feita essa transação, mas existe essa possibilidade. Ah, professora, mas vamos supor, então, que eu tenha um determinado valor numa ação de indenização que eu movi em face da Fazenda Pública Municipal. Vamos supor o seguinte, tá? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Maria estava caminhando na calçada, ok? E aí, o que aconteceu? A Maria, ela caiu dentro de um buraco. E o buraco, ele tinha sido feito pela prefeitura, tá? E a prefeitura não sinalizou o local. E aí ela caiu lá dentro, sofreu uma fratura exposta na perna, ficou afastada do trabalho, ela era motorista de aplicativo e com isso ela teve uma diminuição na renda e aí ela move essa ação, então, em face da Fazenda Pública, pedindo uma indenização. O pedido dela é julgado procedente, tem o reexame necessário, né, que vocês já estudaram na parte aí de recursos e a decisão ela é mantida. Vamos supor que ela tenha o direito de receber uma indenização acima contra o município, né, em face do município, ela tem o direito de receber uma indenização por parte do município acima de 30 salários mínimos. Suponhamos que a condenação do município seja em 35 salários mínimos. Ok? E suponhamos que a Maria, ela deseja receber esse valor por meio de requisição de pequeno valor. O que a Maria pode fazer, gente? A Maria, no cumprimento de sentença dela, ela pode expressamente renunciar aos valores que ultrapassam os 30 salários mínimos. Para quê, gente? Com um único objetivo de receber por meio de requisição de pequeno valor. Por quê? Porque o recebimento vai ser muito mais rápido. E olha, nesse caso, são 5 salários mínimos de diferença. É claro, é dinheiro? É. É muito dinheiro? É. Mas o tempo que ela vai receber acaba compensando. Então, assim, gente, é comum que isso aconteça, tá? Dependendo do valor que a pessoa tem para receber por meio de precatório, ela prefere
renunciar ao valor que ultrapassa o teto para recebimento de RPV e receber por RPV. Tá? Então, nesse caso, nós demos um exemplo contra a Fazenda Pública, mas isso pode acontecer contra o Estado, isso pode acontecer contra a União, tá? Isso pode acontecer aí nas demais esferas, né, que nós estamos estudando. Então, gente, é isso que acontece. Resumindo, né? Faço a petição com a minha planilha de débito, ok? Seguindo os requisitos do artigo 534. Fazenda Pública é intimada na pessoa do seu procurador, certo? Para querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias. Não cabe multa contra a Fazenda Pública de 10% e também não cabe a penhora de bens, né, da Fazenda Pública. Tá? Por quê? Porque os bens públicos são impenhoráveis. Honorários, existe uma discussão em relação ao seu cabimento, uma vez que a lei ela não traz nenhum tipo de vedação nesse sentido, certo? A Fazenda Pública, então, ela pode apresentar a impugnação ou ela pode ficar inerte, pode não apresentar a impugnação. Apresentando a impugnação, essa impugnação vai ser analisada e, se ela for acolhida ou acolhida em parte, haverá se ela for acolhida, extingue o cumprimento de sentença, né, gente? Dependendo da argumentação que foi ali esposada, se ela for acolhida em parte, esse cumprimento de sentença ele vai sofrer uma modificação em relação ao valor, tá? Essa impugnação ela pode ser rejeitada, como também pode acontecer da Fazenda Pública não apresentar impugnação. Não apresentando impugnação ou a Fazenda Pública, né, apresentando impugnação e essa impugnação sendo rejeitada, haverá então a constituição, né, plena aí do pagamento, da necessidade desse pagamento, e a Fazenda Pública ela vai ter que efetuar esse pagamento por meio de requisição de pequeno valor, tá? Ou por meio de precatório, nos limites de pagamento que nós já estudamos. Até 30 salários mínimos na esfera municipal é RPV, até 40 salários mínimos na esfera estadual, RPV, e até 60 salários mínimos, né, na esfera federal, RPV. Acima desses valores, o pagamento é por meio de precatório, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Fico à disposição de vocês para sanar dúvidas e até a nossa próxima aula. Um beijo. Beijo grande a todos.